Eu tenho que continuar porque precisamos analisar a nossa primeira impressão a respeito do primeiro jogo sob o comando do Márcio Fernandes, como também trazer as prováveis formações, escalações, esquema táticos que o treinador bicolor pode adotar na equipe do Paysandu para a sequência da Série B. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos, se não acompanharam o meu trabalho antes, acompanhar através desse vídeo. Gostando? Se inscrevam no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Vamos fortalecer esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube na temporada 2024. A proposta do canal é analisar o futebol paraense e como no vídeo de hoje vamos analisar a equipe do Paysandu e a primeira impressão que nós tivemos desse primeiro comando do técnico Márcio Fernandes na equipe bicolor. Vamos lá, Paysandu, já fiz a análise completa do jogo contra o Guarani, da importante vitória contra o Guarani, mas algumas coisas bem interessantes a gente precisa analisar do Paysandu para a sequência da competição. Márcio Fernandes adotou o 4-3-3, um esquema tático que o Hélio dos Anjos também adotava, uma primeira linha com 4, 3 no meio campo, sendo 2 volantes, 1 na articulação e 3 no ataque. Aqui, para a gente ser direto, o que a gente precisa analisar, a gente vai começar a analisar, na verdade, dar mais ênfase do meio para frente. Porque no sistema defensivo não vai mudar, ou não deve mudar. Deve ser Diogo Silva no gol, Edilson na direita, a zaga titular, Quintana e mais, eu estou falando de todo o elenco do Paysandu, todos os jogadores do Paysandu à disposição, então esse não deve mudar, essa linha defensiva do Paysandu. E o Kevin na lateral esquerda, Kevin que talvez tenha feito o melhor jogo dele nessa Série B, nesse jogo passado, não só pelo gol, mas também que ele fez uma boa partida. Os dois laterais do Paysandu contestados, e com razão terem sido contestados, estão sendo contestados porque devem, mas os dois, principalmente o Kevin, estava muito abaixo, mas fez uma boa partida contra o Guarani. Então, a linha defensiva a gente não vai se atentar tanto nesse vídeo. No meio campo, temos o João Vieira, que é titular indiscutível na equipe do Paysandu. A questão começa a partir do João Vieira. Quem é o titular hoje da posição com o Márcio Fernandes? É o Vilela. Antes do Vilela, o Matheus Trindade era titular com o Hélio dos Anjos. Mas, ao meu ver, eu testaria o Netinho. Eu testaria o Netinho nessa função de segundo volante. Não como meia de articulação, que muitas vezes ele jogou com o Hélio dos Anjos. Eu gostaria de ver o Netinho como segundo volante, podendo sim sair para o jogo, tentando finalização fora da área, que ele é um bom finalizador de fora da área, mas testaria o Netinho como segundo volante e o meia de articulação. Aí que tá. Se você pegar a temporada toda do Paysandu, vários jogadores passaram por essa função de campo, para essa posição, para ser o 10 da equipe do Paysandu. Alguns jogadores até saíram, como o Christopher, que agora está no Leiria da segunda divisão portuguesa e, ao meu ver, ele merecia ter sido mais testado pelo Hélio dos Anjos. Até falei isso aqui em alguns vídeos. Eu gostaria de ter visto ele jogar, fez um bom campeonato carioca e eu gostaria de ter visto ele jogar mais na equipe do Paysandu. Acabou não tendo tanta oportunidade, agora também já está no exterior. Então, nessa posição, nós temos o Robinho, o Biel, o Brandon, o Casares, o Juninho, o Wesley Garcia, que embora tenha jogado praticamente 95% das vezes no Paysandu como atacante, ele é um meia atacante, ou seja, ele pode jogar nessa posição, e ele fez bem essa posição quando ele jogou. Ele foi recuado no segundo tempo e ficou com um meia de articulação. É interessante a gente citar essa questão de meia de articulação, porque é o seguinte, pode ter uma variação tática. O Wesley Garcia, se for mantido para ser o meia do Paysandu, ele não é aquele meia centralizado, não é que ele não possa jogar assim, ele pode. Mas no Deportivo Táchira, por exemplo, ele jogava mais pela meia pela direita, caindo mais pela direita. Nisso o Paysandu pode mudar uma formação tática, talvez para um 4-4-2. Aí você coloca, dependendo do cenário da partida, do adversário, 3 volantes, sendo que pelo menos 2 desses volantes tenham tendência a sair para o jogo, com esse Wesley Garcia armando. Ou você coloca 2 meio-campistas, no sentido meio-campista que eu digo meias de articulação, esse Garcia e mais um. Eu sou favorável a essa mudança tática, e você deixa a opinião de vocês, se a gente for considerar quem serão os atacantes do Paysandu. Por exemplo, o ataque do Paysandu contra o Guarani, Wesley Garcia, Nicolas e Johnny Gonzalez. É um ataque que eu não gosto muito, ou não gostei. Na verdade, eu não gostei, mas antes, quando eu vi a escalação, eu achei que não me agradou. Não me agradou por quê? O Paysandu estava acostumado a jogar com 3 atacantes, sendo um ponto direita, um ponto esquerda e alguém centralizado. Com Ione e Nicolas, você não vai ter um ponta aberto, ou um ponto esquerdo, ou um ponto direita. O Ione Gonzalez ele cai muito, ele abre muito, o jogo é aquele atacante móvel, mas ele não é um ponta. Então isso acaba talvez prejudicando a equipe do Paysandu, porque a Paysandu estava, querendo ou não, acostumada a jogar com 2 pontas.
Então você coloca um ataque com Ione Gonzalez e Nicolas, e o Wesley Garcia e só um ponta aberto, eu não gosto muito. Então, nesse caso, talvez eu colocaria um 4-4-2, que teria aproximação dos meio-campistas, e mesmo colocando Ione Gonzalez e Nicolas no ataque, você teria 2 meias armadores, mais a chegada de um provável segundo volante no ataque. Isso aqui eu estou falando, não é minha provável escalação, meu provável time titular, não é. Isso aqui a gente só está analisando as possibilidades que o Márcio Fernandes tem e o que ele já demonstrou nesse primeiro jogo, as opções que ele fez na equipe. Então a gente tem que basear nas opções dele, né? Nas minhas opções, que acaba não interessando as minhas opções. A gente tem que analisar as opções do treinador Márcio Fernandes. E aqui é lógico que eu estou dando a minha opinião, que eu poderia mudar, e você dá a opinião de vocês. É bem bacana. Então o Paysandu pode sim ir no 4-4-2, com 2 meias de articulação, deixando o Wesley Garcia atacando com o meia pela direita, do jeito que ele gosta. Talvez, quem sabe, o Juninho, que gosta de atacar pela esquerda, um pouco mais aberto pela esquerda, poderia ser uma opção, e 2 atacantes. Ou se fizer 3 atacantes, com o Wesley Garcia no meio campo, você pode colocar o Jean Dias, que vem de lesão, tomara que se recupere, ele fez um gol importante, contra o Guarani, o gol de empate. Ele fez um primeiro semestre muito bom na Série B, ele não manteve o ritmo, isso é verdade, não só pela lesão, antes da lesão ele não estava jogando bem, mas quem sabe pode voltar a jogar bem e é uma opção. Então você pode fazer um ataque com 2 jogadores um pouco mais velozes no ataque, né? Você pode colocar um meio campista, colocar o Wesley Garcia de um lado e o Jean Dias de outro, ou você pode colocar o Wesley no meio, colocar o Boraz de um lado e o Jean Dias de outro, e um centroavante. Questão do centroavante, o titular hoje da posição é o Nicolas, mas você pode colocar também, tem a opção hoje do Ione Gonzalez, como tem a opção também do Camarone e Joel. Joel que precisa entrar no ritmo de jogo, estava no futebol do Vietnã, é bem diferente, né? Mas, ele está adaptado ao futebol brasileiro. Uma coisa, ele jogou muito tempo no futebol brasileiro. Outra coisa é que o último clube dele era do Vietnã. Então é totalmente diferente. E a adaptação também ao clima de Belém, da Amazônia, também é diferente. Então você pode, mas tem essa opção no elenco. Você tem essa opção. O Nicolas é um jogador de centroavante mesmo, mais centralizado, por assim dizer. Você tem o Nicolas e tem o Juan Ribeiro, que pode jogar mais aberto, mas é um jogador que também fica mais na área. Ione Gonzalez e Joel podem atuar nessa função de campo, mas são jogadores um pouco mais móveis, que podem favorecer o jogo deles se o Paysandu jogar num 4-4-2, jogar com 2 atacantes. É como eu disse, eu não gosto, a princípio, depois posso mudar de opinião, porque o futebol é isso, você não pode ser cético numa coisa e ficar até o final. Os resultados de desempenho podem mostrar o contrário, mas a princípio, eu não gostei desde que eu vi a escalação do ataque ser com Ione e Nicolas. Então, e com Wesley Garcia, num 4-3-3, assim dizendo, não gostei. Mas num 4-4-2 pode ser que funcione, e hoje o Márcio Fernandes tem algumas opções. É lógico, alguns jogadores precisam corresponder mais, né? Precisam evoluir. O Nicolas não faz uma boa Série B. Essa é a verdade. É um jogador que tem identificação com o clube, tem identificação com a torcida, ele saiu de campo falando que ama o clube, e eu não duvido disso, eu acho que é verdade, ele quis voltar para a equipe do Paysandu, só que é um jogador que não está vivendo boa fase, e acima de qualquer jogador está o clube. E acima do clube está a torcida, é algo que eu sempre falo. Entendeu? O jogador pode ter a boa intenção que for, mas ele não vive uma boa fase. Eu acho que está reclamando muito de arbitragem. A todo momento ele reclama de arbitragem. Isso fica uma coisa chata, acaba tendo uma possível... Às vezes o juiz acaba marcando o jogador por conta disso. É normal, porque toda hora o jogador está nele. Até quando o juiz acerta, ele vai lá e reclama da arbitragem. Isso talvez seja coisa também da comissão técnica passada, que a gente já analisou aqui, mas nesse sentido ele é extremamente nervoso com a arbitragem, em todo momento reclamando, auxiliar técnico, preparador de goleiro, preparador físico, todo mundo tomando cartão, enfim. Acho que o Paysandu tem que se concentrar mais na bola. E pode fazer se for com 3 atacantes, pode testar o Ione Gonzalez no lugar do Nicolas. Sai o Nicolas e testa o Ione Gonzalez. Eu acho que hoje o Juan Ribeiro corre muito por fora dessa titularidade, o Joel chegou agora também, corre por fora. De centroavante está entre Nicolas e Ione Gonzalez, mas para mim, eu acho que o Márcio Fernandes hoje acaba optando pelo Nicolas. Mas esse Paysandu, que tem essas variações, você deixa variações de vocês que vocês acham. Como eu disse, eu faria o meio campo ou no 4-4-2, aí posso colocar os 2 que eu mencionei, ou no 4-3-3, sendo com 2 pontas, Borazzi e Jean Dias, ou o Edinho também é uma opção, não vive também uma boa fase, até hoje não disse que veio aqui para o Paysandu, mas está no elenco, é uma opção também. Aí você pode colocar 2 pontos um pouco mais abertos, um deles pode ser o Wesley pela direita, aí coloca um outro meio campista para armar jogadas, enfim. Variação o Márcio Fernandes tem para fazer ao seu dispor.
Vamos ver como ele vai continuar armando a equipe do Paysandu. O que, para mim, ainda pode ser um erro é, por exemplo, o Netinho ser colocado com meia de articulação, como estava sendo feito com o Hélio dos Anjos, que para mim não tem essa característica, embora tenha feito alguns jogos na temporada passada assim pelo Botafogo, só que nível Série C é um outro nível, né? Série B. Níveis totalmente diferentes. Então, não gosto quando ele tem essa obrigação de armar jogadas, que eu acho que ele não tem essa característica do passe longo, o passe mais dinâmico, dando dinamismo no meio campo, um passe mais correto, uma assistência. Não, ele tem um chute fora da área, mas isso ele pode fazer como sendo o segundo homem de meio campo, ele pode desempenhar isso em campo sem problema algum. Então, é saber hoje quem é o meia de articulação do Paysandu, quem vai ser, se vai ser mantido o 4-3-3, se for mantido, quem será o trio ofensivo da equipe do Paysandu. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Essa foi uma análise da primeira impressão do comando técnico Márcio Fernandes. Apenas um estudo aqui, uma análise de como o Paysandu pode entrar nas próximas partidas. Um abraço e até o próximo vídeo.